Você está feliz com o Senhor? Esse amém foi fraco. Você está feliz com o Senhor? Amém. Glória a Deus. Queria, desde já, pedir a sua oração, amém? Eu estou com a garganta bem ruim, então se começar a falhar aí, por favor, me perdoe. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao 8, amém? Lucas, capítulo 18, versículo 1 ao 8. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. O versículo 6, e o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém? Essa mensagem de hoje eu coloquei o tema dela de escatologia, oração perseverante e justiça. Para quem não sabe, escatologia é um termo que vem da teologia, que é o estudo a respeito de Deus, e escatologia é um termo que se refere ao estudo das últimas coisas. Não está na Bíblia, tá? Esses termos, mas são termos para que a gente possa entender do que está falando, né? Uma parte do estudo das Escrituras. E esse versículo ele é um versículo muito poderoso, é uma história que nós conhecemos bem, uma viúva que continuamente está importunando esse juiz para que ele resolva a sua causa. Esse juiz não temia a Deus e não temia também aos homens. Agora, geralmente a gente pega algumas passagens, principalmente essas passagens que são passagens bem fortes, bem marcantes, e nós tratamos elas separadamente, mas a gente se esquece que tem um contexto aqui. Se você estiver lendo a sua Bíblia aí, geralmente a gente tem essas descrições das perícopes, né? Esse nomezinho negrito, que é o título de cada passagem. Isso não está no original, nem os versículos, está ali para a gente, foi colocado para que a gente encontre melhor os textos, e amém, glória a Deus por isso. Mas se a gente for perceber, essa passagem que nós conhecemos como a passagem do juiz injusto ou juiz iníquo, ele está dentro de um contexto. Um contexto em que Jesus é interpelado a respeito do reino de Deus. Vamos ler aí comigo para a gente entender melhor, capítulo 17, e o versículo 20, um capítulo anterior. No capítulo 17, versículo 20, diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus
não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias o Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu. Apenas esse versículo. Se a gente continuar vendo, a gente vai perceber que os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E essa pergunta é: quando virá o reino de Deus? Aí, aqui eles fazem uma pergunta com um pensamento equivocado. O que é que eles entendiam como o reino de Deus? O que é que eles entendiam como Messias? Eles entendiam o Messias, um Messias político que vinha para salvar Israel, para Israel que estava sendo ali oprimido pelos romanos. Agora esperavam que viesse ali o Messias para ser um Messias político, que queria derrotar aquela outra nação, queria fazer Israel grandiosa em todo o mundo. Era esse o Messias que eles esperavam, era esse o tipo de reino que eles esperavam. A verdade é que eles estavam perguntando sobre um reino, mas o que eles queriam saber mesmo era o final de tudo. Era quando Jesus viria para de fato mudar essa situação, nessa perspectiva equivocada deles. Então Jesus responde já ajustando algumas coisas. E a primeira coisa que Jesus ajusta aqui é dizendo: olha, vocês estão entendendo o reino errado. Porque o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus não só vem, mas o reino de Deus já está aqui. E o que Jesus quis dizer com isso? Porque o próprio Deus encarnado, ele, Jesus, já estava no meio daquele povo. Ele já estava fazendo os seus milagres, já estava pregando o evangelho. Então o reino de Deus já estava no meio daquele povo. O reino de Deus já está no nosso meio, amém? E por isso que nós não vivemos de acordo com a filosofia do mundo. Nós vivemos, sim, obediente às leis vigentes, porque assim nos manda as Escrituras. Mas é verdade também que aqui nessa terra nós somos peregrinos. Nós não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, nós refletimos Cristo, nós refletimos Jesus, mas nós estamos representando o reino, que é o reino de Deus, que é o reino de Cristo. Por isso, meus irmãos, eu vi certa vez um indivíduo que pelo menos se intitulava pastor, dizendo que ele enxergava as Escrituras a partir de um óculos. E o óculos que ele enxergava era Karl Marx e a luta de classe, por exemplo. O apóstolo Paulo iria dizer, olhar para ele e ia dizer: anátema, isso é outro evangelho, é maldito, não é o evangelho de Deus. Porque nós não olhamos as Escrituras a partir de outros olhos, nós olhamos o mundo a partir das Escrituras. Nós não interpretamos a Bíblia a partir da filosofia externa, mas através da Bíblia nós olhamos e interpretamos o mundo, porque nós somos o que ela diz que nós somos. Nós fazemos o que ela diz que nós fazemos. E por que é tão importante dizer isso, meus irmãos? É porque a cada dia mais essa palavra tem sido confrontada. Não sei se você já viu, ao abrir as redes sociais, pessoas, pastores, ou pelo menos se dizem ser, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém, mas ela não é. Alguém já viu? Quem já viu aqui? Quem já ouviu alguém dizendo assim: a Bíblia precisa ser atualizada? Alguém já viu essa expressão? Todas essas expressões têm como único objetivo direto, por mais que tentem se justificar, mas o objetivo direto é diminuir essa palavra. É tentar dizer que, olha, algumas coisas aqui ficou para trás, porque os tempos são outros. Não, isso aqui precisa ser entendido de outra forma, deixa isso aqui para trás. Mas a verdade é que, como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã.
A Bíblia é mais atual do que um jornal que vai ser lançado. Ela é a palavra de Deus e nós vivemos de acordo com essa palavra, porque nós vivemos de acordo com o reino de Deus. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Dê um glória a Deus aí para me ver. Amém. Essa é uma verdade, irmãos, que nós temos que declarar constantemente. Nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos de acordo com o reino de Deus. Então tudo aquilo que vem de outro reino, tudo aquilo que vem contrário ao reino de Deus, nós rejeitamos e nós dizemos: esse é o reino a qual pertenço. E esse reino tem o Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Amém ou não amém? Então Jesus já ajeita ali o olhar daqueles homens. Não, o reino de Deus já está entre vocês. Agora Jesus também entende o que eles queriam perguntar. Jesus responde ajustando a sua visão de reino, mas agora Jesus também responde à pergunta que eles queriam fazer. Porque a pergunta que eles queriam fazer é: como é que vai se dar o fim de tudo? O que para nós hoje vai se dar com o arrebatamento da igreja, né? Quando o arrebatamento da igreja vai acontecer? E aí Jesus começa a responder essas questões. Jesus fala: olha, virão uns e dirão: olha, aqui está Cristo, aqui está o Messias está aqui, está ali. Ele vai dizer que nesses últimos dias a sua vinda será como um relâmpago. E ele começa a dar várias descrições de coisas até caóticas que iriam acontecer no final dos tempos. Agora, parece que Jesus, ele está dando uma de Filipe aqui. Porque eu não sei se você já conversou comigo, eu acho, né? Não sei, eu não vou nem falar não, que eu estou me diagnosticando, mas eu tenho um sério problema. Eu sou aquele indivíduo que abre uma aspa numa conversa e daqui a pouco eu vou embora naquela aspa que eu abri e eu me esqueço de fechar e voltar ao assunto inicial. Você já conversou com gente assim? Você está conversando com um assunto, sei lá, está falando sobre a situação do Brasil. Aí você está conversando e daqui a pouco o indivíduo abre uma aspa para falar alguma coisa ou fazer uma relação sobre um programa de TV que ele viu. Daqui a pouco ele já está meia hora falando do programa de TV e se esqueceu de voltar para o assunto que ele estava. Já tem gente entregando os coleguinhas aí, né? Eu sou assim. Parece que agora Jesus está fazendo isso. Pelo menos parece uma primeira olhada superficial. Jesus está falando a respeito de quê? De escatologia, da vinda dele. Amém? Ele está falando de quando ele viria, de como se daria esses últimos dias para a sua vinda. Aí no meio disso tudo, está vindo no capítulo 18, agora ele fala de uma passagem de um juiz iníquo. E se nós observarmos, geralmente os textos, eles são assim, explicação, aí no final chega ao ápice do texto e ele explica o que aquele texto estava querendo dizer. Né? Ou no caso de uma parábola, parábolas são formas de Jesus de trabalhar alguns assuntos, uma forma que as pessoas entendessem, né? De uma forma mais simples, digamos assim, pelo menos a sua grande maioria. E era um cumprimento profético também, porque o Antigo Testamento já tinha predito, que o Messias viria e falaria também por meio de parábolas. E Jesus cumpre isso. Agora, Jesus agora aqui faz algo diferente, porque ele não espera a parábola terminar para dizer o que essa parábola está ensinando. Ele já começa no início do texto falando. Se nós observarmos já, o que é que ele vai dizer no início do capítulo 17, no início do capítulo 18, no caso, ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar, que ele já dá o significado da parábola, para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. No início da parábola, ele já diz qual é o objetivo: oração, oração constante, oração contínua, oração perseverante. Ele já começa, pastor Paulo, no início dizendo o porquê que ele está contando aquela parábola. Agora, não parece que ele está mudando de assunto? Jesus está lá falando: olha, nos últimos dias vai ser assim, vai acontecer isso, vai ser como um relâmpago, vai acontecer isso aqui. Olha, mas deixa eu contar uma parábola para vocês de um juiz iníquo. E essa parábola é para mim falar para vocês sobre oração. Não parece que Jesus está mudando, sim ou não? Ele muda de assunto, mas a verdade é que não são dois textos diferentes. A verdade é que é apenas um único texto. É porque os discípulos, na verdade, as pessoas que interrogam Jesus a respeito do reino, eles estavam querendo saber quando.
Quando seriam as últimas coisas? Quando se daria essas coisas? E Jesus responde, não mostrando a ele, na verdade, que o que importa não é o quando, mas o como. Jesus está dizendo o que importa não é saber quando essas coisas vão acontecer, mas é como a igreja deve estar quando essas coisas forem acontecer. Como a igreja, pastor Paulo, deve estar nesses últimos dias. Como a igreja deve permanecer nesses últimos dias que antecedem a sua vinda. E como a igreja deve estar? Em perseverante oração. Amém? Meus amados irmãos, a gente vai entrar no texto, eu prometo que eu vou tentar ser bem breve. Mas a verdade é que nós, cristãos, nós sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia e o povo da oração. Não é verdade? Quem é mais antigo deve ainda se lembrar disso. Né? Quem são os cristãos? É aqueles que andam com a Bíblia, né? É o povo da Bíblia, é o povo que lê a Bíblia, já eram conhecidos. E quem são os cristãos? É o povo que ora. Não, aquele ali ora. Quando o vizinho estava precisando de alguma coisa, o que é que ele faz? Ele iria buscar ali um cristão que sabia que ele iria orar pela vida dele. Mas parece que com o decorrer do tempo, essas características estão sendo tiradas de nós. Parece que ao longo do tempo, eu falo de nós aqui, eu estou falando no geral, amém? Da igreja de uma maneira geral. Parece que nós estamos perdendo essas características, parece que nós não somos mais o povo da Bíblia, o povo da oração. Porque nós não estamos mais lendo a Bíblia como deveríamos ler, e não estamos mais orando como nós deveríamos orar. Esses dias, eu fui muito questionado pelo Senhor em relação à oração. É um tema que eu tenho lido, que eu tenho buscado mais em Deus, que eu tenho sido confrontado pelo Senhor para manter uma vida constante em oração. E parece que quando a gente está nesses momentos, o Senhor faz situações para tentar nos despertar, né? Estava no trabalho, uma colega de trabalho disse, eu estou doente, por favor, ora por mim. E aí eu orei por ela, e depois, no outro dia, ela, não, eu tô bem melhor, graças a Deus. E aí passa-se o tempo, e ela está passando por uma situação, e ela novamente pede oração, e esses pedidos de oração se transformam também em uma oportunidade para falar do Evangelho de Jesus. E eu fiquei muito feliz por isso, porque nós temos que ser conhecidos por aquele povo da oração. Amém? Você está entendendo até aqui? Você está entendendo? Então, essa passagem, ela é muito preciosa, e Jesus está falando de escatologia, e agora ele mete uma oração. Porque é nesse período em que nós devemos estar em oração constante. No versículo, nós iniciamos aqui, e no versículo 8 ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Quando Jesus vier, ainda terá fé na terra? A verdade é que esse versículo está dentro de um contexto que está falando também de oração. Porque a verdade é que o que sustenta a nossa fé, um dos sustentáculos da nossa fé, é a oração. Por que muitas vezes nós fracassamos e caímos? Por que muitas vezes a nossa fé se dissolve como sal em água? Porque a gente não ora. Porque a gente não tem buscado a Deus em oração. E quando o versículo começa, ele diz, e aqui ele já começa um negócio bem forte, né? Porque ele diz que é uma oração que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Final do versículo 1. Eu não sei vocês, mas eu sou craque em desanimar. Constantemente eu estou desanimando. Você desanima também em algum momento da vida? Parece que não faz muito sentido. É porque a gente olha para esse texto e a gente pensa que é orar quando estiver animado, né? Buscar a Deus quando estiver animado. Mas eu acho que a ordem em que a palavra foi colocada não foi por acaso. Ele diz, orar sempre e nunca desanimar. O que é que vem antes? Orar sempre. Como não desanimar, o desfalecer no meio do caminho? É orar. É orar mesmo quando a gente não tem forças para fazer.
É orar mesmo sem o desejo de fazer. E qual é o nosso problema? E o problema dessa geração é que a gente é muito levado por aquilo que a gente está sentindo. Alguém está entendendo essa mensagem até aqui? Nós somos muito levados pelos nossos sentimentos. Eu falo por mim a respeito de academia. Hoje eu não estou com vontade. Aí algum amigo meu diz assim, cara, mas tu tem que ir mesmo sem vontade. Né? Mas é isso mesmo, né? Deveria ser no meu caso. Tem que ir mesmo sem vontade, né, Murilo? Tem que ir, né? No caso do Murilo não, que ele é dodói. Ele vai com toda a alegria do mundo. Isso não é normal, não. Mas, às vezes acontece, né? A gente deixa levar pelos sentimentos, pelo nosso estado de espírito naquele momento. Mas a verdade é que o chamado à oração não é um chamado para aqueles que estão com a bateria supercarregada. Não é se eu sentir de orar, não é porque eu não estou conseguindo orar, mas o que é que está acontecendo? A gente fala isso, eu já falei isso demais. Tem alguém colocando arma na sua cabeça, botando algema em você e dizendo não ore, porque se for um sentimento de eu estou fraco para orar, aí é que você deve orar. É orar mesmo fraco. É orar mesmo estando desfalecendo, porque é no lugar de oração que nós encontramos em Deus solução. É no lugar de oração que nós encontramos em Deus forças. É no lugar de oração que nós encontramos em Deus alimento. Por que a gente vê muitos jovens preferindo as coisas do mundo? E às vezes jovens que já têm tanto tempo na igreja que deveriam estar com outra mentalidade. É porque não tem uma vida de oração. É porque oração parece que é aquilo que a gente faz durante um culto. E os nossos cultos, para falar a verdade, o que menos tem é oração. A gente ora para começar ali poucos minutos, antes da palavra faz uma outra oração e ali continua. É ou não é verdade? O Senhor não nos chamou para que a gente vivesse esperando apenas as orações que se faz em um culto público, mas é para que a gente tenha uma vida de oração na presença de Deus. Uma vida de oração perseverante. Então, qual é a resposta para a pergunta como ter uma vida perseverante em oração? Orando. Orando ao Senhor e pedindo a Ele forças para continuar ali. Orando a Deus, mesmo sem forças, mesmo desfalecendo. Não, eu orei só 5, 10 minutos. Glória a Deus por isso. Continue firme, porque o Senhor, Ele quer se relacionar com a nossa vida. E uma das formas que isso acontece é através da oração. Muitos momentos de gabinetes pastorais ou momentos de conversação entre discípulos e líderes não existiriam se orassem e lessem a palavra. Às vezes, não, mas eu tenho que fazer isso, não, o meu comportamento é esse, mas a Bíblia já está alertando e dizendo o que deve fazer naquela situação. Se nós orássemos e lêssemos mais a Bíblia, os nossos momentos de questionamento seriam bem menores. Sim ou não? Nós encontraríamos em Deus muito mais resposta. Nós encontraremos no Senhor muito mais solução para a nossa vida. Então, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Quando o Filho do Homem vier, encontrará uma igreja perseverante em oração. Quando o Filho do Homem vier, encontrará uma juventude que ora. Como essa juventude impactará essa nação, essa cidade, sendo uma juventude que persevera em oração. Como Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, sendo perseverante em oração, encontrando deleite e descanso nesse lugar de oração no Senhor. Existem aspectos da oração que são internos e externos, que são aqui dentro e que moldam também coisas aqui fora. E essas coisas elas estão interligadas. Agora, o foco aqui é uma mudança da realidade do mundo. Porque o texto está falando sobre justiça. E a gente vai ver isso aqui no ponto 2 do sermão. O juiz. Interessante que esse juiz aqui, a Bíblia vai dizer que não temia nem a Deus e não temia nem os homens. Era alguém que não temia, não tinha ninguém que pudesse ir ali e dizer, olha, você está fazendo errado com ela, então eu vou fazer isso com você. Não, é o cara que estava se achando o maioral. Mas a verdade, eu entendo que aqui
Jesus, ao contar essa parábola dessa forma, ele está sintetizando os dois principais mandamentos da lei, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele não temia a Deus, já quebrou esse primeiro mandamento, mas ele também não temia aos homens, também não se importava aos homens. Ele já quebrou os dois principais mandamentos de Deus. Esse juiz aqui, ele está representando esse mundo caído, esse sistema do mundo que se opõe contra Deus. É um retrato desse mundo sem temor. É um retrato de um mundo, de um sistema do mundo que não se preocupa com a vontade de Deus, mas pelo contrário, tem esse desejo de quebrar cada um dos mandamentos do Senhor Jesus. Esse é esse juiz iníquo. E aí chega essa viúva que demonstra essa fragilidade, porque eu não sei se vocês sabem, mas a viúva aqui, nessa cultura judaica, ela não poderia nem ir diante de um juiz sozinha. O correto seria algum familiar ir diante do juiz para tentar julgar ali, tentar intermediar aquela conversa. O fato de mostrar uma parábola com uma mulher que está indo diretamente, uma mulher viúva que está indo diretamente falar com esse juiz, já demonstra a fragilidade dela. É uma mulher que realmente não tinha mais nada, que havia perdido tudo e que agora estava diante desse juiz insistentemente dizendo: julga a minha causa, faz-me justiça contra o meu adversário. E a Bíblia mostra claramente que Jesus tem um apreço pelas viúvas e pelos órfãos. Olha o que diz aqui em Êxodo 22, versículo 21 e 24. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Jesus está dizendo: não mexa com esse povo fragilizado, porque eu sou com eles. E é justamente o que a gente vê hoje em dia. A gente vê um sistema que oprime as pessoas de mais vulnerabilidade. E aí eu preciso citar casos aqui para que você entenda. Isso acontece de várias formas. Mas quem viu as últimas notícias, por exemplo, de desvio de dinheiro de aposentados? Você já viu? Isso é de dar um sentimento de revolta, para não dizer outra coisa. Sim ou não? Você fica revoltado, porque a grande maioria dessas pessoas, desses idosos, vivem com esse salário que recebe. Aí vem um endemoniado e rouba o dinheiro que deveria ser dado para essas pessoas. Vocês acham, qual é o sentimento no seu coração? É de revolta, não é? Agora pense como é esse sentimento no coração de Deus. Você acha que Deus olha tudo isso e está passivo diante dessa situação? Você acha que Deus olha diante desses políticos corruptos que fazem tanto mal e prejudicam o mais necessitado? E Deus olha tudo isso e diz: que legal. Ou Deus diz: não vou virar as costas para cá. Não, Deus ama a todos. Mas Deus tem lado. Você sabia disso? E o lado do Senhor é aquele mais vulnerável. E é o necessitado da situação. Deus ama o rico e o pobre, sim ou não? Claro que Ele ama. Mas em uma situação em que um está prejudicando o outro com o objetivo de destruir, qual é o lado que Jesus vai estar? O lado do que está tentando matar, derrubar, ou o lado da pessoa que está sofrendo? Ele está do lado da pessoa que está sofrendo. Então Deus tem lado. E o lado do Senhor é do mais necessitado. Amém? É do que está sofrendo. Então Jesus olha para esse sistema também, Deus olha para esse sistema com o mesmo sentimento de revolta,
E eu quero que você entenda esse texto a partir da nossa situação. Nós também estamos vivendo situações em que a opressão acontece. Nós também estamos vivendo situações em que a corrupção, a impunidade, ela paira pelo mundo, sim ou não? E parece, às vezes, ao olhar para isso tudo, parece que a injustiça está reinando e que a injustiça vai tomar de conta mesmo. Esse é o sentimento que às vezes a gente tem no coração. E essa mulher aqui, em alguns aspectos, ela revela aqui um contraste. Ela não é a representação exata da igreja. Porque essa mulher aqui, ela não tinha ninguém que defendesse ela. Mas a igreja, o povo de Deus, tem alguém que defenda, que é Jesus. Essa mulher não tinha ninguém que chegasse diante do juiz para defendê-la. Não tinha ninguém para chegar diante do corrupto para o defender. Mas nós temos Jesus Cristo. Amém? Então esse juiz, ele atendeu o pedido da viúva. Não por interesse próprio, não por justiça. Mas Deus não é um juiz injusto. Deus é Pai. Deus não é injusto. Deus é Pai. E Ele está vendo todas as nossas situações. E nós não somos, volto a dizer, como essa viúva, que não tem ninguém que vá diante de Deus por ela, diante do juiz por ela. Nós temos um advogado, que a Bíblia diz, o nosso advogado, ele é fiel. Quem lembra aí da música da Bruna Carla? Meu advogado é o meu Senhor. Né? Ele é o nosso advogado. E o verso 7 do texto que nós lemos, do capítulo 18, fala isso, que o Senhor é o nosso Deus. Nós não somos sem Deus. Amém? E o texto vai dizer que se até esse juiz corrupto, ele atendeu o clamor dessa mulher, e aqui o texto vai dizer que ela o importunava mesmo. E esse importunar aqui, no seu sentido original, é de incômodo mesmo, sabe? Como um pugilista, como um boxeador que fica ali batendo. A ideia é essa, é que ela estava importunando ele mesmo. Estava indo direto onde ele estava. Onde ele estava, ela aparecia. Julga a minha causa. Onde ele estava, se ele estava comendo em um lugar, ela aparecia. Julga a minha causa. Ela, em todo momento, ela estava ali. Ela estava insistente. E Jesus usa essa característica dela para dizer que assim a gente também deve perseverar em oração. E aí ele vai dizer que se esse juiz injusto, corrupto, se ele fez justiça por ela, se ele atendeu a vida dela, quem dirá o Senhor diante das nossas orações? O caráter importante aqui é que nós devemos insistir, perseverar em oração. E essa insistência aqui é muitas vezes difícil. Mas é no Senhor que nós encontramos força. Porque sem Ele nós nada somos. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para nós. E Ele vai dizer que Ele vai nos atender. E aqui, a oração, ela não é só por bênçãos pessoais. É uma oração por justiça. Justiça diante da opressão, justiça diante do pecado e o mal do mundo. Porque a justiça plena, meus irmãos, só se dará mesmo quando Jesus vier. E ele vai dizer no versículo 8, embora pareça demorado, depressa fará justiça. Parece até contraditório, né? Se parece demorado, como é que depressa ele fará justiça? A ideia aqui não é que Jesus, você orou e da mesma forma ele já te atendeu. Senhor, faz isso, aí Jesus já faz. O depressa aqui é que em qualquer momento, de uma forma inesperada para nós, ele irá nos atender. Embora pareça demorado, ele vai fazer justiça depressa. Deus pode até parecer demorar aos nossos olhos, mas quando ele agir, será repentino, perfeito, completo. Em Apocalipse 5:8, ou o capítulo 8 também,
versículos 3 ao 5, vai dizer que existe uma taça diante de Deus, repleta com as orações dos santos. Você já viu isso? Por mais que a sua oração muitas vezes pareça não passar do teto, a verdade é que ela não está sendo jogada fora. A nossa oração não é jogada ao vento. O Senhor está ouvindo essas orações. Ele está guardando a oração da sua igreja. Ele está guardando, nada do que você ora se perde. Você crê nisso? E é a crença nesse poder da oração que sustenta a sua igreja. Então, o que tudo isso está querendo dizer, meus irmãos, é que Jesus está dizendo que a igreja, que o povo de Deus nesses últimos dias deve estar orando, intercedendo por esse mundo. O nosso Maranata não é uma fuga desse mundo, mas é ora vem Senhor Jesus e faz justiça nesse mundo. Porque o nosso olhar para a justiça é muito equivocado. Nós olhamos para o mal do mundo e muitas vezes aquilo que está dentro do nosso coração como resposta para isso é muito errado. Esses dias me interpelaram, né? Que por que eu não tinha postado tantas coisas sobre a morte daquele rapaz nos Estados Unidos, o Charles. Eu até postei, mas não postei tanto, principalmente nos primeiros dias. Porque o sentimento do meu coração, pastor Paulo, era de raiva, de revolta. E se eu fosse falar alguma coisa, ia falar bobagem. Porque o meu sentimento de justiça dentro do meu coração, naquele momento de tristeza, de dor e de revolta, era algo pecaminoso. E o que eu queria que acontecesse não era o desejo talvez de Deus. Porque quando nós oramos e olhamos para essa situação, e nós oramos e nós devemos orar, Senhor, faz justiça. Nós não devemos olhar como as orações dos salmistas, porque às vezes a gente faz isso. O nosso pedido de Deus por justiça é, Senhor, mata esse condenado. Deus, faz esse indivíduo passar pelo tudo que é ruim. É isso que às vezes a gente faz, né? Como os salmos imprecatórios lá do salmista, né? Que eram salmos onde ele desejava até o mal do povo. E a gente acha que tem que fazer a mesma coisa. Existe um contexto ali. Aqueles salmos até em certas situações representavam a própria ira de Deus. Mas a nossa oração não é essa. A nossa oração é faz justiça, mas a justiça de Deus, não a minha justiça. A justiça do Senhor. Senhor, vem, essa é a nossa oração. Vem e faz justiça depressa, porque o mal impera. Vem e faz justiça depressa, porque a corrupção impera. Então não adianta nada, meus irmãos. E não estou dizendo aqui que não seja importante postar, isso é bom. Tem o seu lado, mas de nada vale, porque você pode até não ter influência política, mas você tem uma forte arma nas mãos, que é o poder da oração. Poste, se revolte, faça o que você tem que fazer, mas ore, porque a maior arma que você tem nas suas mãos, diante da impunidade, ore, diante do homem sanguinário, ore, diante da violência, ore, diante de um mundo caótico, ore, diante da corrupção, ore e diga, Senhor, Maranata, e faz justiça nesse mundo, faz a tua justiça e não a minha justiça. Vem, Senhor, não para me raptar simplesmente, mas para fazer a tua justiça e completar o teu reino, que o teu reino venha sobre nós e se cumpra completamente a tua palavra em um tempo, em um período que não vai haver mais corrupção, não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrima, porque o nosso Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esse é um dos textos mais lindos das Escrituras. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós sofremos aqui, nós choramos aqui, sim ou não? Às vezes o nosso coração está tão pesado, mas o Senhor nos promete que haverá um dia em que Ele vem buscar a sua igreja e que isso não vai mais acontecer. Não vai haver mais choro, meus irmãos. Não vai haver, eu amo essa descrição, não vai haver mais a necessidade de sol, porque Ele será o nosso sol. Ele será o sol da justiça, Ele irradiará e brilhará sobre todo o mundo. O que nós temos vivido aqui é maravilhoso, mas o que nós vamos viver com Ele na eternidade é maior ainda. É uma experiência bem maior do que a que a gente tem tido aqui.
como deve ser a igreja nesses últimos dias. Uma igreja que ora com perseverança. E a pergunta, volto a fazer, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, a pergunta de Jesus, encontrará fé na terra? Em outras palavras, dentro do contexto, a gente pode pensar e dizer assim, quando ele vier nesses últimos dias, terá um povo orando, terá uma fé firmada na base da oração, terá um povo que ora. Deixa eu dizer um negócio para você aqui, irmãos. Aqui na nossa igreja nós temos um ministério de intercessão. Amém? E é um ministério importantíssimo nessa igreja. Glória a Deus por isso. Mas orar e interceder não é para quem faz parte do ministério simplesmente. Eles se reúnem, eu acredito que para orar por questões centrais da igreja, juntos em uma só voz, e também para criar dentro da igreja, através deles, um ambiente de oração mesmo, trabalhar essa cultura de oração. Mas a oração é para todo cristão. Sim ou não, pastor Paulo? Todo cristão deve orar. É a mesma coisa de adoração. Não, adoração é só quem faz parte do ministério Ramos da Videira. Não, é para todo mundo. Evangelizar é só quem é chamado para evangelizar. Não. É um chamado universal. Não existe cristianismo sem oração. A oração já está desde o início da nossa fé. Porque quando a gente se arrepende, de certa forma, existe uma oração interna que é, ou externa, dependendo da sua situação. Senhor, me arrependo dos meus pecados. O que é que você está fazendo nesse momento? Você está falando com quem? Você está falando com Deus. Então, no início da nossa fé, no nosso novo nascimento, nós já estamos sendo gerados através de oração. E talvez você esteja aqui porque alguém orou pela sua vida. Talvez você esteja de pé porque alguém orou pela sua vida. Pastor Paulo está aqui porque a sua mãezinha, irmã Tezinha, né, como é conhecido, né, Pastor Paulo? Porque orou insistentemente pela vida dele. E depois tinha um outro filho e orou insistentemente pela vida do pastor José Ayrton e orou insistentemente. Irmãos, nós não sabemos e nós não temos consciência do poder que tem a oração. Esses dias no nosso PG, no PG da Débora, a Débora até falou sobre isso, sobre os devocionais, sobre a oração. E deixa eu te dizer, nós jovens, e eu sou jovem também, nós sempre arrumamos umas formas de tentar se comunicar melhor. E isso é bom, é uma coisa diferente, né? Nós pensamos, elaboramos coisas diferentes, mas deixa eu dizer um negócio para você. O que nos sustenta são marcos antigos. Não é nada novo. O que nos sustenta não são os cultos festivos. Eu conheço várias igrejas, meus irmãos, várias igrejas. Eu visitei igrejas em Fortaleza, por exemplo, mega igrejas, megas estruturas, eventos, chamava até cantores de fora para estar ministrando constantemente. E os jovens não tinham firmeza, porque o evangelho não estava sendo pregado como deveria. Se nós fizermos aqui uma mega estrutura para te receber, luzes, e faz um negócio, e faz outro, isso pode até te entreter durante um tempo, mas isso não vai fazer você ficar firme em Jesus. O primeiro vento que vier vai te derrubar, porque o que te sustenta não são as atrações, é Cristo. O que te sustenta não é a glória do mundo, mas é a glória de Cristo. Quem está entendendo? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar esse povo orando. Quando ele encontrar, ele vai encontrar um povo perseverante em oração. João Calvino, em um comentário sobre Lucas, ele diz: a perseverança na oração é uma conquista rara e difícil. E às vezes é uma manifestação da nossa incredulidade, que quando nossas primeiras orações não são bem-sucedidas, imediatamente nós abandonamos não apenas a esperança, mas todo o ardor do coração. Mas é prova incontestável da nossa fé quando, mesmo desapontados em nossos desejos, não perdemos a coragem. Mesmo quando as situações não, em outras palavras, mesmo quando as situações não estão do nosso desejo ou como nós queremos, nós continuamos orando. Porque a justiça não é nossa, a justiça é do Senhor Jesus. Eu vou já encerrar. Eu vi uma coisa que eu achei muito linda. Existem dois teólogos que eu gosto bastante.
Eu vi o J. Carson falando isso. Ele é um estudioso. Gosto muito. Ele contou que foi no velório de um outro teólogo também que gosto bastante, é um dos dois dos meus preferidos, que é o Mark Lloyd Jones. E o Carson disse que quando chegou lá no velório do Lloyd Jones, a filha do Lloyd Jones chegou para o Carson e disse: olha, o meu pai orava todos os dias por você. E o Carson disse que se sentiu impactado. Primeiro porque eles tinham se visto pessoalmente apenas 3 vezes durante toda a vida. Eles não eram amigos próximos, íntimos. Pessoalmente só se viram 3 vezes. E outra, alguém da magnitude desse homem, um teólogo conhecido em vários livros, como o Dr. Lloyd Jones era. E ele, todo santo dia, ele orava pelo Carson. Vocês já viram aquele livro Pequeno Príncipe? Já leram? A frase mais conhecida do Pequeno Príncipe qual é? Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Deus está colocando coisas para que nós sejamos responsáveis em oração. Sabe esse mundo corrupto? Sabe esses políticos corruptos? Sabe o mal que impera nos corações ao ponto de alguém tirar a vida de um outro ser humano? Sabe o mal que impera ao ponto de, se você abrir a sua voz para falar do evangelho, muitas vezes você perde até a sua própria vida? Sabe esse mal que alguém é morto pelas suas convicções, sejam políticas ou sejam religiosas? Tudo isso Deus está colocando nas suas mãos e dizendo: ore, ore. E a nossa oração é: Senhor, faz justiça. E nós temos orado, e toda essa mensagem é para que a gente saia daqui dizendo: a responsabilidade é minha. Amém? A nossa oração a partir de agora vai ser: vem, Senhor, Maranata, vem. Faz justiça, Senhor. Talvez o Senhor está colocando vidas na tua mão para que você possa orar por essas vidas. Nomes para que você possa orar. Eu me lembro também de uma outra situação que eu achei incrível. Isso eu vi, quem contou isso foi o Hernandes Dias Lopes, que inclusive é outro pregador, teólogo muito bom. Ele dizendo que a mãe do Ronaldo Lidório, que era um pastor e também era um missionário. Ronaldo Lidório estava em uma região onde tinha um grupo, Sendeiro Luminoso, que era um grupo que literalmente assassinava pessoas que estavam pregando o evangelho. E o Lidório estava pregando o evangelho naquele lugar. E o Hernandes Lopes contando que a mãe do Lidório falou que em uma noite ela se sentiu incomodada, acordou incomodada, e aquele sentimento, e ela começou: meu Deus, o que é isso? E ela começou a discernir no espírito e dizer: Senhor, se é o meu filho que está passando por alguma coisa, livra ele, salva ele. E sem saber, naquele exato momento, Lidório e um amigo dele tinham sido capturados por esse grupo e tinham sido levados para serem fuzilados e mortos. Quando o Lidório estava lá já para ser fuzilado, ele escuta um barulho, um carro chegando e um barulho, e de repente alguém puxa ele e tira ele dali. Mas o amigo dele infelizmente fica e é executado naquela noite. Isso por pregar o evangelho. E nesse exato momento em que o Lidório estava sendo salvo desse lugar, era o exato momento em que a mãe dele havia se levantado e orado pela vida do seu filho. Nós temos uma grande arma na nossa mão, e essa arma chama-se oração. Eu não posso fazer nada. Você pode. Às vezes lá em casa eu converso com a Débora sobre algumas coisas, ela é tão fofinha. Mas eu falo umas coisas do trabalho, e ela diz assim: amor, eu queria tanto poder te ajudar. Eu disse: amor, mas é coisa do trabalho, não tem como você fazer, mas você tem como me ajudar. Essa sempre é a minha resposta, né, amor? Você pode me ajudar orando por mim. Porque existe um grande poder através da oração. Existe um grande poder através da oração. Eu vou finalizar aqui. Mas eu estou sempre repetindo isso para ficar firmado no seu coração. Jesus vem, como é que ele deve encontrar